concordo. E dentro do audiovisual, né, entrando dentro da mesma área da pauta da conversa, antigamente um artista ele tinha que fazer um DVD megalomaníaco, tinha que fazer uma coisa, porque se ele não fizesse dessa forma, ele não seria valorizado da forma que às vezes ele acha que poderia ser. Hoje em dia não, hoje em dia está diminuindo cada vez mais as gravações de DVD e está aumentando muito mais as gravações de clipes individuais, que a gente chama de single, né? A pessoa lança uma música com um clipe, trabalha aquilo ali 2 meses, depois lança mais uma música e mais um clipe. Isso faz com que também a gente tenha muito mais qualidade, porque você consegue acompanhar tecnologia, formatos, cenários diferentes. Focar em uma coisa só, ajustar de um para outro. Exatamente. A tendência é melhorar. Olha, se eu errei nesse clipe aqui, isso aqui, no próximo posso melhorar. No DVD não pode, porque o DVD você grava. Você faz um palco gigante, você tem que gravar 20 músicas sequenciais e não pode ficar errando muito, porque senão daqui a pouco o público cansa e vai embora. Então, com essa dinâmica do audiovisual, por mais que o dia a dia da pessoa, né, a verdade dela vai somar muito, mas quando a pessoa vai consumir um conteúdo, que coisa bem feita, que trabalho bem feito, que conteúdo legal. Eu acho que soma mesmo. Soma, como você exatamente. Falou. E traz também um senso de ele da galera, ele, né, poderia ser meu amigo, mas ele investe bem no trabalho dele na hora que tem que investir. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo, assim. E tem que ter esse equilíbrio, e às vezes vai ser mais profissional, às vezes vai ser mais orgânico, às vezes vai equilibrar bem. Acho que depende da fase. Porque na hora de consumir, eu falo, o ser humano é assim, todo mundo gosta de coisa boa. Então você não vai, se você tem um prato de picanha e um prato de pão seco, você vai querer o prato de picanha. Mas se você vê uma pessoa comendo um pão seco, eu também de vez em quando como. Então você cria o artista ele vai transitar nesses dois lados de ele também erra, ele também lá queimou o arroz, ele também furou o pneu, ele também acordou mal-humorado, ele também acordou, nossa gente, acordei 6 horas da manhã hoje, não tô com a mínima vontade de fazer nada. Aí a pessoa identifica, eu também às vezes acordo assim. E você tem uma variedade de públicos também ali, né? Porque você citou um exemplo da Virgínia, por exemplo, fiquei pensando, né, raciocinando sobre aqui. Você tem um produto de alto luxo que ela usa e que se conecta com quem quer produto de alto luxo, porque quer o mesmo que ela usa. Sim. Mas eu, que não consumo aquele produto de alto luxo, acho legal, tudo, mas passa batido. Mas quando eu vejo ela consumindo algo que é acessível para mim, eu falo, isso aí eu posso. Olha, né? também tá comendo um pão com a mortadela, mas está usando que não conecta com outro público, uma bolsa de 100 mil reais. Ele, né? Exatamente. Então, é essa percepção da amizade, sabe? Da pessoa, a pessoa que às vezes consome um produto de alto luxo, fala, não, eu gostaria de ser amigo da Virgínia, porque ela também usa uma bolsa da marca tal, a bolsa de 100 mil reais. Mas a pessoa que não tem a bolsa de 100 mil reais, mas que também gosta de comer um pão com manteiga, fala, nossa, ela também come pão com manteiga. Então, o influenciador, o artista, o político que consegue transitar dessa forma para tanto público, né, para a grande massa de forma muito leve, faz sucesso, e ela é um case nítido disso aí. Sim. E até na hora da construção desse público, né? Sim. Eu estava lendo recentemente sobre o case do Júnior, que é da Era, né, de Sandy Júnior. Ele se lançou, né, como um músico solo, então teve ali uma construção de branding, de associações, é um público muito diferente, imagino, do sertanejo, do trap, enfim. E aí eu queria, pensando assim na estratégia dele, de brand mesmo, de marca pessoal e também de lançamento, da onde que esse estrategista precisa beber, né, dessa fonte? Porque na dele eu percebi que eram associações para a criação de um novo público. Sim. Então, com o que esse novo público se identifica? Imagino que na sua também, mas no seu segmento, da onde a pessoa pode trazer, sabe, contexto, repertório para propor? Eu acho que, mais uma vez, é sabendo para quem ela quer comunicar. Primeiro ponto é isso. O Júnior, até pegando esse exemplo que você deu, que é bem interessante, o formato de brand novo dele, ele ainda assim, dentro do show dele, ele canta Evidências, que é uma música do pai dele. Mas por quê? O Bruno Mars tocou, né? O Bruno Mars tocou. Mas exatamente por isso, ele precisa ainda dessa ativação da grande massa, porque o estilo, às vezes, o formato de comunicação que ele quer fazer é para um público muito menor do que a grande massa que o sertanejo às vezes alcança.
Mas ele também precisa de alguma forma, nem que seja de formas pinceladas e pontuais, de vez em quando comunicar com a grande massa para que não se perca esse engajamento ou essa força no digital. Então, acho que quando a gente vai formatar uma estratégia, eu sempre falo isso, ninguém pode viver de um público extremamente nichado. Porque o público, quanto mais nichado ele mais difícil de você ter durabilidade com esse público, por mais que o produto seja muito bom.